pé, noturno, primeiro semestre. Vou voltar. Olá, turma de Física, eu sou a Daniele, aluna de Transportes Terrestres da Faculdade do Tatuapé, noturno, primeiro semestre. Vamos falar um pouco hoje sobre capacitores e eu vou começar pela sua história. Em outubro de 1745, esse físico aqui, Ewald George von Kleist, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, não sei corretamente, descobriu que uma carga poderia ser armazenada, conectando o gerador de alta tensão eletrostática por um fio a uma jarra de vidro com água, que estava em sua mão. A mão de von Kleist, que é esse físico, e a água agiram como condutores, e a jarra como um dielétrico. Mas os detalhes do mecanismo não foram identificados corretamente em um primeiro momento. O físico descobriu, após a remoção do gerador, que ao tocar o fio, o resultado era um doloroso choque. E não quis fazer de novo, né? No ano seguinte, na Universidade de Leiden, um físico holandês que tinha esse nome aqui, eu acho que se pronuncia Peter van Schebrock, eu acho que é isso, inventou um capacitor similar, que foi nomeado de jarra de Leiden. Esses capacitores são classificados de acordo com o material usado como dielétrico. E aí temos os seguintes dielétricos, que constam nessa informação aqui. O primeiro é o eletrolítico, o segundo é a cerâmica, o terceiro é o poliestireno, o quarto é o poliéster, o quinto é o polipropileno, o sexto é o policarbonato, o sétimo o tantalo, o oitavo é o mica e o nono o papel. Por incrível que pareça, sim, existe um capacitor de papel, né? Onde se aplica isso, vocês devem estar se perguntando. Os capacitores são comuns, usados em fontes de energia, onde suavizam a saída de uma onda retificada completa ou meia onda. Por passarem sinais de corrente alternada, das mais bloquearem corrente contínua. Capacitores são frequentemente usados para separar circuitos de correntes alternadas de correntes contínuas. Esse método é conhecido como acoplamento AC. Capacitores também são usados na corrente de fator de potência. Tais capacitores frequentemente vêm como 3 capacitores, conectados com uma carga trifásica. Geralmente, os valores desses capacitores não são dados pela sua capacitância, mas pela sua potência relativa em var. Um capacitor contém capacitância. Quanto maior a capacitância, maior será a carga elétrica que ele fará ou poderá armazenar. A capacitância é a capacidade de armazenar cargas elétricas do capacitor. E a sua unidade de medida é esse aqui, onde eu vou explicar aqui abaixo, que é um microfarad, tá? Um microfarad é abaixo de um farad, então é minúsculo isso, certo? E aqui é uma tensão máxima. Esse desenho, ele mostra o que é um capacitor, né? Aí parece um bloquinho, um quadradinho, com 2 perninhas, onde vocês já devem conhecer. A gente tem capacitores em televisões, em micro-ondas, em computadores. Existem capacitores maior e capacitores minúsculos, que medem milímetros. Fica até difícil mesmo visualizar, né? Então, esse capacitor, a capacitância é a capacidade de armazenar a carga elétrica do capacitor. E a sua unidade de medida é o microfarad. Um capacitor suporta uma tensão máxima. Nesse caso dessa ilustração aqui, seria 100 microfarad. E aqui seria a tensão máxima dele, né, que é 100 volts, certo? Então, como pode constar, aqui existem alguns. Eu vou ler agora para vocês um texto sobre capacitores aqui, na apostila da Faculdade
FATEC de Tecnologia da FATEC São Paulo, a apostila do Laboratório de Eletricidade Aplicada da Faculdade FATEC São Paulo. Assim, então aqui descreve aqui na apostila, capacitor. É um dos elementos mais importantes utilizados no circuito elétrico. Um capacitor típico consiste em duas placas paralelas de área, a separada de uma distância D no meio isolante chamado dielétrico, que eu acabei de falar para vocês, que é o ar, cerâmica, mica, óleo, poliéster, etc. Por aí vai. Certo? Aqui, como vocês podem ver no desenho, né? Aqui está o dielétrico e aqui as duas plaquinhas. Certo? Ligando-se as placas de um capacitor aos polos de uma fonte de tensão contínua, pode-se verificar a existência de uma corrente elétrica através de um amperímetro. Antes do capacitor ser ligado ao circuito, suas placas se encontram em equilíbrio, também carregada com cargas positivas, e a placa que foi conectada ao terminal negativo se tornou carregada com cargas negativas. Devido às cargas adquiridas pelo capacitor, temos uma tensão, que é teoricamente igual à da fonte. Desligando o capacitor do circuito, suas placas permanecem descarregadas, pois pelo dielétrico não há possibilidade de circular corrente elétrica. Temos então um componente que armazena energia. Certo? Então aqui nós temos um esqueminha da simbologia do que seria a energia que gira no capacitor. Certo? Como isso acontece? Se a gente pegar aquela ilustração que eu mostrei anteriormente, essa aqui do capacitor, pegamos o capacitor e colocamos numa pilha, ligando essas duas perninhas dele aqui, perninhas, né, que são dois ferrinhos, na pilha, e deixamos ele carregar. Então ele vai carregando